É a falência de uma gestão, tu quer mudar um estatuto, tu quer mudar um status quo. Tá, eu quero mudar o Grêmio. Não, tudo bem, Todos mas vocês isso... não querem mudar o Grêmio. Isso, eu entendo que a ideia é ótima, mas isso não acontece. Vai ajudar, mas não tem como, não há possibilidade. É o mesmo quando falaram aqui que não dava pra comprar arena. Tem habilidade pra isso? Falaram a mesma coisa que não dava pra comprar arena. A gente não disse nada disso. Eu ouvi. Os candidatos que disseram. Eu ia fazer uma analogia, mas eu não vou entrar nesse terreno espinhoso, né? Quando tu já viu pensarem no bem do Brasil? Leonardo Sonda, vem pra cá. Vamos lá, Felipe Gamba, virar a chave e falar da vitória do Internacional também no final de semana contra o Vitória, 1-0 no sufoco, gol de Tabata no fim do jogo. E o técnico Roger Machado também falou sobre essa vitória, ressaltou que sim, esperava uma melhor atuação do Internacional, mas colocou aí na falta de ritmo de jogo esta partida não tão boa que terminou com vitória no Beira-Rio. Todos, né? Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação, mas não posso considerar uma atuação de baixo nível, né? Mas para a retomada, o que importava nesse primeiro momento, com 30 dias, né, sem jogos, né, com a falta de ritmo, com a situação delicada, que a gente sabia que o ambiente e o torcedor ansioso para que a gente saísse dessa situação ali da zona de rebaixamento, ia fazer o jogo ter um grau de dificuldade muito maior. Eu gostei do resultado. Né, e em alguns momentos do jogo gostei do que eu vi, né, das tramas do Carboneiro por dentro, né, da aproximação dele com o Alain, da amplitude do Aguirre no terço final do campo, né, no Vitor, né, revivendo a lateral esquerda ali, né, também se soltando um pouquinho no campo. De novo, para a retomada, pelo resultado, foi bom. Né, mas a gente sabe que precisa evoluir. Porque 30 dias sem jogo tiram o ritmo de todos. Né? Então, hoje, né, eu posso atribuir com segurança a falta de ritmo de jogo. Que tipo de análise dá para fazer sobre a retomada do Internacional Brasileirão? Foi no sufoco, mas os 3 pontos vieram. O mais importante veio. Era preciso vencer e o Internacional fez isso. Eu acho que tem 2 análises, tá? A primeira delas é essa que tu disseste. Veio a vitória, vieram os 3 pontos, o Inter deixou o Z4, aquela coisa que a gente falava de que não é o local do Inter no Campeonato Brasileiro. E aqui não se fala de soberba, se fala em realidade. O Inter tem um time no papel, pelo menos, né? Muito melhor do que diversos outros times. Agora, a realidade é a seguinte: o Inter, ele jogou de freio de mão puxado, sem concatenação de triangulações, com a perna extremamente pesada. A gente até pode concordar com o Roger, porque falta ritmo de jogo e aquela coisa toda, mas a verdade é que o Vitória no segundo tempo teve muito mais chances de gol do que o Internacional. Ainda que o Inter tenha encontrado um golaço com o Bruno Tabata, o Rocher foi personagem de, no mínimo, 2 grandes defesas. No mínimo 2. E isso preocupa, né? Isso preocupa, porque era o Vitória. É um time que vai ser, ou está muito próximo de ser rebaixado esse ano. Então, nesse sentido, fica muito mais a questão dos 3 pontos e da saída do Z4. Agora, durante a semana aqui, até o Guimarães me ajudou, eu apontei a questão da ascendência, né? De que o futebol do Inter, ele precisa agora, diante do Ceará, depois do Santos, depois do Vasco, crescer. Porque assim, foi bonito de ver quando o Inter fez o gol ali ao finalzinho já do jogo, torcida dentro do Beira-Rio foi a loucura, sabe? O Beira-Rio transformado num caldeirão em cima do golaço do Tabata. E essa reconexão com a torcida também o time do Inter precisa fazer. Porque se o Roger não tiver um bom desempenho ou não fizer um bom desempenho, meu amigo, daí a gente vai chegar no jogo no dia 30 contra o Fluminense sem perspectiva. Ou naquela coisa assim, o que será que vai acontecer? Valência mais uma vez errando um gol, o Vitor Gabriel tendo uma atuação muito abaixo da que ele teve, né? Quando acho, inclusive, que a gente tem que rever decisões, inclusive da direção, né? A gente não pode gastar 10 milhões de reais no Ramon e o Ramon estar no banco e não entrar. Hoje ele foi titular num jogo treino que teve lá com o Sindicato dos Atletas no CT do Parque Gigante, mas vamos lá, né? Se um time que diz que não tem possibilidades de contratar jogadores, tu não pode errar num lateral esquerdo
10 milhões de reais e ele sequer entrar em campo, né? Eu concordo com tudo que o Ernst disse, acrescentando ou ampliando o que o Ernst falou sobre intensidade, né? Que às vezes falta o time do Internacional. Para mim é um time que ele pode ser muito mais veloz, mais vivo, mais atuante, mas de novo algumas preocupações recorrentes que são até menos fáceis de se resolver do que a intensidade, porque a intensidade é ritmo, né? Tu vai pegando. De novo, perda de gols. De novo, 2 bolas muito tranquilas para os centroavantes cabecearem e houve o desperdício tanto do Borré quanto do Ener Valencia. Para mim, uma coisa que existe muito no Internacional, mas muito. O Inter, quando cria, perde muito gol. O Inter é um time que tem uma taxa de aproveitamento muito abaixo, pelo menos assim, não tenho base comparativa, mas muito abaixo, só não assistir, só não enxergar. Isso é muito problemático, porque tem jogador no Inter, o Gamba, que tem uma dificuldade. Ontem até eu conversava com o Ribeiro, cara. O Inter tem uns especialistas em cabeceio que cabeceiam mal. Eles não sabem cabecear. O Borré, ele é um cara que ele pode fazer um golaço de cabeça da mesma forma que uma bola totalmente afeição para ele vai desperdiçar. O Ener Valencia, ele cabeceia de olho fechado muitas vezes. Tem algumas coisas assim que são bem complicadas e que foi mais do mesmo, tá? Dá para acreditar na curva ascendente, mas para finalizar essa minha participação, eu quero cumprimentar o Felipe Gamba. O Gamba falou uma coisa lá atrás, há umas 2 semanas, disse o seguinte: olha só, por mais que venha o resultado vai precisar estar acompanhado de algum tipo de performance, de atuação, porque senão haverá desconfiança. Foi mais ou menos o que aconteceu no sábado. O resultado, que é importantíssimo para escapar da zona do rebaixamento, perfeito, beleza, mas eu acho que ele poderia ter vindo acompanhado de algum tipo de atuação, porque a torcida estava no Beira-Rio, né? A torcida, eu acho que ela não saiu legal assim do jogo. O torcedor ele não está olhando apenas para o jogo contra o Vitória, apenas para a saída da zona do rebaixamento, que ia acontecer a qualquer momento. Né, cara? Ele está olhando para o Fluminense, ele está olhando para o Flamengo, por isso que ele quer, Ribeiro, o desempenho. Por isso que ele quer o desempenho. Ele quer uma sinalização de desempenho. Mas assim, eu avisei que os times iriam retornar, todos eles, como se fosse no início do ano, com perna dura, falta. Isso aí era... Só que tem o seguinte, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Isso aí vai acontecer com todos. Mas o Vitória estava disputando a Copa do Nordeste. Beleza, mas é o Vitória da Bahia, né? E o Inter escapou, tá? Escapou. De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês, Pedrinho, que se você vai e você fica, não importa. O que importa... Legal, que nem o Gamba, assim, ó. O Gamba compra na Band Shop. Vai lá, senta aqui, irmão. Obrigado. Vai. O Guimarães trouxe um ponto ali na questão do Inter, sobre o Inter criar e não finalizar, pecar na finalização. Isso não é novo, né? Isso não é novo. Mas isso vem de um bom tempo. Quando o Roger, não lembro qual foi o jogo, o Roger veio para uma coletiva no Beira-Rio, Maracanã. O Inter criou um absurdo contra o Maracanã no Beira-Rio. Um absurdo. Só chuveirinho. Um absurdo. Mas a bola não entrava. E criava, a bola não entrava. Aí o Roger ousou, fez certo, tá? Mas ousou citar que o Wesley, o ano passado, fazia gol, mas que esse ano a bola não estava entrando. Parte da torcida do Internacional e da imprensa, meu Deus, o Roger está falando mal dos jogadores, o Roger está expondo o elenco. Gente, é só assistir ao jogo do Inter que tu percebe que o Inter cria. O Inter cria contra o Vitória, o Inter cria contra o Maracanã, o Inter cria contra o Flamengo. A questão é a finalização. Aí a gente vai entrar num ponto. Não pode. Borré e Valencia, com o que recebem, a expectativa que se criou neles, o que custam para o Internacional, simplesmente esses 2 jogadores não conseguirem finalizar tudo que o Inter cria no jogo. Esse é o ponto. Uma pessoa para mim ontem veio assim, Ernest, não dá mais o Alan Patrick. Cara, me diz o seguinte, por que não dá mais o Alan Patrick? Não, porque ele tá ali lento, moroso e tal. Velho, o Alan Patrick criou 6 grandes chances. Ele entrega uma hora a bola pro Borré, como bem disse o Gamba e apontou o Guimarães, e o Borré não faz o gol. Ele também erra, né? Uma bola cruzada da direita ali pelo Alan Benítez. Mas
o negócio que tu tá falando ali de que o Wesley também não faz gols, é que é difícil tu fazer gols se tu não chuta. Esse ponto aí é perfeito. É isso? O Wesley fazia mais gols do ano passado porque ele chutava mais a gol. Tanto que o Inter faz o gol com o Tabata porque chutou, né? Porque o Inter vai sempre assim, ó, pra linha de fundo, cruza para trás, ou pra linha de fundo e cruza para alguém cabecear. E aí quase sempre consagra os zagueiros. Só que assim, tem uma outra questão que eu acho que é primordial, tá? Se o Roger, na parada, ele tinha o Gustavo Prado e o Ricardo Matias em bons momentos, eles não podem pegar e entrar com 10, 15 minutos de jogo faltando para acabar, sabe? Aí, na resposta que ele me dá, ele diz assim... Mas é que aí entra... E o Matias também, os dois. Mas é que aí entra o período de treinamento para recuperar os outros jogadores. Eu entendo a lógica do Perfeito. Roger. Eu entendo. Tu teve um hiato aí significativo. Mas pega quem estava te dando, né? Quem estava te dando mais, porque assim, neste momento, a gestão do vestiário, ela não é que ela não é importante, claro que ela é importante, mas ela também tem que ser feita em cima da continuidade do que está acontecendo. O Prado chegou aí para a seleção, ele tinha muito mais ritmo de jogo que o Valência, que o Rafael Borré, que o Rafael inclusive veio do departamento médico. Então, eu acho que a gente às vezes coloca os guris na fogueira, tipo como fizeram com o Iago Noal agora lá na Arena MRV, no jogo contra o Atlético Mineiro, sabe? E aí quando os guris ganham uma ascensão, quando os guris ganham uma sequência e estão indo em bom momento, aí vai o medalhão. Não, em parte eu concordo contigo, mas o período para treinamento, e eu entendo a decisão do Roger, porque o Roger, qual foi a análise dele? Ele pegou o período para treinamento, a volta ao Campeonato Brasileiro, e ele optou por recuperar os jogadores do que propriamente dar sequência para aqueles que estavam bem. Porém, houve o hiato. E meio que tá houve zerado. A parada. Exato. Houve a parada. Então, aproveitar o bom momento do Prado, dos guris e tudo mais. Não, a opção dele mais foi importante. por resgatar. Mas tem uma coisa que é mais importante Eu do não que isso. eu não condeno. Mais importante, sabe o que é? Aquilo que o jogo pede. O jogo pedia uma situação com o Gustavo Prado, por exemplo, que eu acho que seria interessante. O jogo até pediu o Ricardo Matias um pouquinho depois, mas antes o Gustavo Prado. E sim, o Roger está fazendo uma gestão de grupo, sim, claramente está fazendo isso, gente. Claro. Ele hierarquizou o seu banco de reservas. Notem as mudanças. Tem uma mudança de ordem técnico-tática, tá? Que foi a alteração dos laterais. Porque no restante tem uma hierarquia. Primeiro entra o Tabata, depois entra o Ener, depois entra o Prado com o Matias, né? O que vamos combinar, né, Guimarães? Que é praticamente uma hierarquia. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, esse. O Guimarães, vamos botar, tá? É um absurdo, tá? É um absurdo o Ramon estar num problema técnico ou numa dificuldade técnica, tá? Tendo 30 dias para tu treinar, para tu melhorar daqui a pouco o físico, o técnico. Tu tem 30 dias de parada. Praticamente dizer que o cara não serve. Exatamente. Então, a questão não está no... nós não vamos soltar a mão de ninguém. Nós temos de recuperar o Ramon. Não, só um pouquinho. O cara teve 30 dias. Esse cara é insuficiente para jogar no Internacional. Tá longe de ser a solução, né? O Romero é insuficiente para jogar no Inter. Olha, e aí, outra coisa, meio campo. Tudo bem, ele botou o time pro ataque, eu acho até interessante, ele tira um volante e bota mais atacantes, tá? Mas, cara, o meio-campo com o Thiago Maia e com o Bruno Henrique, legal, funcionou mais ou menos. Só que aí tinha que, de repente, testar o Diego Rosa no lugar do Bruno Henrique. Tinha que testar o mesmo modelo. Eu faço gosto, inclusive, que ele recupere os jogadores dentro do campo agora com o mesmo modelo no próximo domingo. Tirando, claro, né? Botando, de repente, o Bernabé, se ele conseguir ter ele na lateral esquerda, mas o Vitão e o Vitor Gabriel, com o Thiago Maia, com o Bruno Henrique, tem que repetir esse time para ganhar continuidade. Mas, ao mesmo tempo, olhar o que o campo está gritando. O segundo tempo, o Prado melhorou o jogo, o Matias melhorou o jogo. O Tabata não. Mas ele fez o gol. Beleza, ele fez o gol. Então, ele também pode ganhar uma oportunidade.